Bom dia, pessoal. Como estão? Estão indignados hoje? Vamos falar sobre indignação. Hoje está bem frio aqui em Curitiba. Aguardar o Instagram comunicar o pessoal. Pessoal, gostaria de saber se esse horário para as lives está sendo interessante para vocês, se os conteúdos estão sendo interessantes, se a forma que eu estou organizando está sendo interessante para vocês. Bom dia, Márcia, tudo bem? Eu tô achando que eu vou gripar de novo. É a Márcia mesmo, né? É a Márcia, sim. Bom dia, Mari. Tudo bem? Então, assim, me digam depois se esse horário é bacana, se preferem mais cedo, mais tarde. Como que fica melhor para vocês? Eu vou pedir para vocês já compartilharem essa live aí no aviãozinho. Já marca algumas pessoas, alguns amigos de vocês que estão indignados hoje, que têm estado indignados essa semana, esses dias, esse ano, para conversarmos um pouco sobre o processo de indignação, né, Mari? Também já dá os coraçõezinhos aí, porque eles fazem com que a visibilidade da live seja maior. Faça a gentileza para mim. Então, assim, vamos começar a falar sobre indignação. O que deixa você indignado? O que faz com que você fique indignado? O que está causando indignação para você? Bom dia, Murilo. O que está te deixando com indignação? Para mim, o que me indigna nesta manhã é uma melancia cheia de sementes. Eu não como semente. Problema. Então vamos falar sobre indignação. Tô meio pesteadinho de gripe. A pergunta que eu faço é: o que deixa você indignado? Hoje, eu sempre parto do princípio dos atendimentos que eu faço e um pouco da minha vida diária. E eu tenho visto que as pessoas, elas têm ficado indignadas, mas elas não reconhecem mais no dia a dia delas essa indignação. É como se tivesse tão comum, tão normal você perder a sua dignidade. E a indignação, ela vem de perder a dignidade, de perder a tua linha de pensamento, de perder a tua linha de raciocínio, você perder aquilo que você é. E as pessoas estão tão acostumadas a perder a dignidade no dia a dia que acabam não conseguindo localizar mais isso. Então, quando eu vou atender, as pessoas falam: mas está acontecendo isso, a minha família, o meu trabalho. Tá, e como você está se portando? Não tem muito o que fazer, porque isso. Sempre tem o que fazer. E essa aceitação do nada, digamos assim, ou aceitação da dificuldade de realizar alguma coisa, é o que faz com que cada vez mais nós vamos perdendo o nosso poder de fala. Então, quando eu não tenho o poder de falar alguma coisa, quando eu não tenho o poder de emitir a minha opinião, a minha dignidade está sendo tirada. Eu
estava dando aula essa semana e terminei a aula assim expondo a minha indignação em relação a algumas coisas que estão acontecendo. Então, eu, enquanto terapeuta, eu não posso me posicionar porque isso vai queimar o meu filme. Então, lá atrás, quando eu fazia críticas ao governo do Fernando Henrique, eu era legal porque, eu sou inteligente. Quando eu fazia críticas ao governo do Lula, da Dilma, eu era inteligente, eu tinha posicionamento. Hoje em dia eu não posso fazer um posicionamento em relação ao que me deixa indignado, porque acaba mexendo com a falta de argumento de algumas pessoas. Então, eu estava pensando agora de manhã no chuveiro que sempre existe uma justificativa para tudo. Ao invés de você assumir a sua responsabilidade, o seu posicionamento, existe desculpa e existe justificativa para tudo. E aí você perde realmente perde o seu poder de fala. Então, bom dia, Eliane. A minha fala no final da aula essa semana era em relação ao meu poder de não poder, o meu não poder de falar as coisas que eu gostaria de falar. Bom dia, Carla. Eliane e Carla, estou falando do final da nossa aula de terça-feira à noite. Então, eu fiquei indignado essa semana porque quando eu fui emitir, as pessoas falam o que querem, quando eu fui emitir a minha opinião, eu não podia falar porque ou eu sou terapeuta, ou eu estou falando de alguém que é da minha família, ou é alguém que estudou menos. Nós temos que entender que existe uma diferença muito grande entre opinião e julgamento. O julgamento nós fazemos quando não conhecemos a história toda, quando não temos fatos em relação àquilo. A opinião é quando você conhece a história, quando você conhece o todo. Então, quando você tem conhecimento, você pode emitir uma opinião e não é julgamento. E aí você tem poder de fala em relação àquilo. Porque senão tudo começa a virar mimimi. Então, também eu uso muito das coisas que me acontecem. Eu conversava nesse final de semana com uma pessoa e ela falava assim, é porque hoje eu não posso falar mais nada porque é mimimi, porque eu estou sendo agressiva, porque é anticorreto, antipolítico. Eu falo, mas é bem isso mesmo, a sociedade está chata e a sociedade está continuando chata porque as pessoas emitem julgamentos sem opinião. Então é muito fácil eu falar de alguma coisa que eu não conheço porque eu vi no grupo de WhatsApp. Aquilo que os testemunhas de Jeová faziam batendo na nossa porta quando eu era criança, nada contra os testemunhas de Jeová, hoje se faz com os grupos de WhatsApp. Então, pinça-se partes de uma verdade ou pega-se partes de uma notícia e coloca aquilo como verdade e distribui no WhatsApp como sendo uma verdade absoluta. E aí você vai ver, a notícia toda não é aquilo. Ontem eu fiquei indignado no grupo de terapeutas, que nós temos um grupo de mais de 200 terapeutas, e colocaram uma notícia falsa sobre um advogado europeu que vai entrar contra a vacina. Eu falei, mas não está batendo na história. E a hora que eu coloquei o nome dele para buscar informação, o que mais apareceu é notícia falsa sobre fulano, notícia falsa sobre fulano, notícia falsa sobre fulano. E eu falei, meu Deus, um terapeuta, num grupo de terapeutas mandando notícia falsa. E aí eu expus a minha opinião. E como ela estava bem fundamentada, ninguém falou nada. Então, é diferente você emitir a sua opinião e fazer um julgamento. Então, quando veio essa notícia falsa no grupo de terapeutas, eu poderia falar assim, isso aí parece uma notícia falsa, isso não tem fundamento, porque veja, poderia... Não. A primeira coisa que eu fiz foi lá buscar informações.
e peguei informações de sites com uma certa credibilidade e pontuei todos eles. E falei, olha, enquanto terapeuta, desenvolver uma linha de pensamento a partir de fake news é complicado. Eu tenho medo do cliente que você está atendendo. Então, são essas coisas que nós temos que nos posicionar. Então, no final da aula de terça-feira, eu me coloquei indignado em relação a uma pessoa muito próxima. Que a pessoa muito próxima falou o que queria, emitiu opinião ou julgamento, não vou entrar nesse mérito, só que aí quando eu fui colocar a minha opinião, ela já não era mais uma opinião, porque eu não poderia falar daquela forma. Eu acho que quando você tem respeito e você não quer agredir a outra pessoa, tudo pode ser falado. Eu, na minha fala, explicando para os alunos a minha indignação em relação a isso, eu usei um monte de palavrão. Eu falei, porra, mas eu não tenho direito de falar, a pessoa falou, fez, e eu não tenho direito de falar. Então isso é, de repente, você expor para os seus pares a sua indignação. É conversar sobre a sua indignação. E só lembrando uma coisa, essa fala minha sobre indignação, ela não é só minha, tá? Então, ontem eu coloquei nas redes sociais o que vocês gostariam que eu falasse hoje. E algumas pessoas colocaram mais ou menos nesse caminho. Paulo, eu não tenho como falar as coisas, ou Paulo, eu não estou me reconhecendo neste momento porque eu não tenho fala. E a indignação, ela entra quando nós perdemos o nosso poder de fala. Estão acompanhando a minha linha de raciocínio, pessoal? Mel, seja bem-vinda, bom dia. Caterine, seja bom dia. Ili, seja bem-vindo. Ana, seja bem-vinda. Estão acompanhando a minha linha de raciocínio? Por gentileza, compartilhem essa live aí no aviãozinho. Dei um monte de coração porque aprendi tudo isso essa semana. Ele faz a visibilidade da live aparecer para mais pessoas, que parece como conteúdo relevante. Então, toca o dedo no coraçãozinho aí enquanto eu vou falando, se estiver relevante para você neste momento. A minha linha de raciocínio está lógica para vocês, sim ou não? Bia, seja bem-vinda. O que indigna vocês? O que te indigna neste momento? O que está te indignando neste momento da sua vida, nessa última semana, nesses últimos dias? Como está o seu poder de fala? Como está a sua dignidade em relação a você mesmo? Você se sente agredido com as opiniões das pessoas ao seu redor? Você aceita as críticas? E as críticas que você recebe, elas são válidas ou são opinião de quem não te agrega nada? Muitas vezes tem pessoas do nosso lado que não gostam de nós, o santo não bateu simplesmente por não gostar. E qualquer opinião que nós formos dar, ela vai refutar. Até que ponto você vai querer convencer essa pessoa que refuta o tempo inteiro, sem argumentar as afirmações que você faz? Então, qual é o seu ponto de indignação? Então, vamos entender que a indignação, ela está ligado com a indignidade, a falta de dignidade. O ele tira a dignidade da pessoa. Então, você que está ouvindo, a Mari, a Andréia, a Mel, a Gláucia, aonde está o seu ponto de falta de dignidade? Aonde que estão tirando a sua dignidade? Onde estão tirando a sua liberdade de ser quem você é de verdade? É essa pergunta que nós temos que fazer, porque nós estamos hoje, neste dia, falando de 3 aspectos: vida profissional, financeira e afetiva. No teu relacionamento, você tem poder de fala? No teu trabalho, você tem poder de fala? E nas suas finanças, você tem poder de fala? No financeiro, ter poder de fala é você pegar o seu dinheiro e você poder comprar uma melancia cheia de semente, você poder
sair e comprar alguma coisa que você precisa, é você poder ir se divertir, é você poder viajar, é você poder ajudar alguém que você queira ajudar, caso realmente seja a sua intenção. Então, a dignidade do dinheiro, ela está naquilo que você pode fazer com ele. Eu vejo o dinheiro, falando de dignidade, como um amigo. Eu não tenho que batalhar, eu não tenho que lutar para o meu amigo vir estar comigo. Eu faço e ele vem. Eu convido e ele vem. Então tem que ser fácil. Os relacionamentos têm que ser fácil. E com o dinheiro também. E esse amigo, essa situação, essa pessoa, tem que trazer para você dignidade. Então, se o seu dinheiro ele vem pela metade, ele não está te trazendo dignidade. Então, nós temos que arrumar uma forma desse dinheiro te trazer dignidade. Se o teu profissional não te traz dignidade, nós temos que entender a forma de trazer dignidade. Se o teu relacionamento não te traz dignidade, nós temos que arrumar uma forma de mexer com o teu relacionamento para que você seja mais digno. Eliane Câmara, Paulo, muitas vezes eu vou falar com uma pessoa, cobrar o certo, mas vou com calma, ouço, nossa, como você está ranzinza. Eu acho que não é... E eu acho que o julgamento da outra pessoa em relação a você estar buscando o que é teu, eu não vejo nem cobrar, eu vejo buscar o que é teu. A questão da ranzizice, de você se considerar ranzinza, é porque muitas vezes você não está agindo conforme a outra pessoa queria. Muitas vezes eu sou extremamente chato, eu sou extremamente desagradável, mas se eu estou na minha linha de direito, como eu falava na aula no domingo, na terça-feira à noite, eu vou ser desagradável porque eu não vou estar falando o que a outra pessoa quer, mas é o meu direito de falar. E uma coisa que me deixa indignado é tirar a minha fala. Quando alguém tira a minha razão de fala, não a razão, mas quando tira o meu direito de fala, eu fico muito bravo mesmo. Oi, Geisa, bom dia. Eliane, mas é para o bem, então muitas vezes tenho que me calar. Ou então mudar o tom, né, Eliane? Se de repente você tiver ranzinza mesmo, se você tiver com um tom mais pesado mesmo, eu acho que tem que mudar essa tonalidade. Eu, por exemplo, na situação que eu comentava na aula, na hora em que me passaram a coisa, você não pode falar isso porque é alguém da tua família, é alguém muito próximo a você. Eu falei, mas também a outra pessoa falou o que queria. Eu também tenho direito de falar. E acabou aí a conversa. E aí, quando eu estava dando a aula e foi me perguntado alguma coisa nesse sentido, eu expus toda a emoção, né? Eu me impus da forma de impor como funciona a minha indignação por dentro. Na hora eu me mantive, mas na fala eu falei o quanto aquilo me deixa indignado. Eu não agredi ninguém, eu não falei nada, não, né? Mas eu mostrei enfaticamente a minha posição. Então, temos que mostrar a nossa posição sempre, tá? Deixa eu ver aqui. Oi, Jaque. Oi, Geisa. Gabriela, doutora Gabriela, seja bem-vinda. Gláucia. Laide, sejam bem-vindas. Então, nós temos que entender o que nos indigna. Então, a Eliane falando aí, eu vou lembrar a pessoa da necessidade de pagar o trabalho que eu fiz e eu sou meio mal visto nessa situação toda. Como cobrar? Como trazer o dinheiro que é seu? Como... Nós temos que entender que existe a dificuldade financeira hoje. E eu atendi também pessoas indignadas porque foram mandadas embora injustamente essa semana, dispensadas do trabalho injustamente.
É como mostrar que às vezes não é tão justo como deveria, né? Então, é essa a reflexão que nós temos que fazer. Camila, seja bem-vinda. Sheila, seja bem-vinda. Então, é refletir aonde está na nossa vida a minha falta de dignidade. O meu trabalho, ele tem que dar condições de eu me realizar e eu crescer enquanto pessoa. Se o meu trabalho não me dá condições, ele está tirando a minha dignidade. Se o meu trabalho é um trabalho abusivo, ele está tirando a minha dignidade. Se o meu trabalho é um trabalho que não me oferece nada além do dinheiro só, ele é um trabalho que tira a minha dignidade. Se ele é um trabalho que eu sou meio que bullyingado, que eu sofro bullying o tempo inteiro, ele está tirando a minha dignidade. Então vamos entender outra forma, outra linha de trabalho para você encontrar a sua dignidade. Tá? Então, o Sintonia ele serve para isso. Eu, enquanto terapeuta, o meu trabalho é resgatar a dignidade da pessoa. A liberdade entra com a dignidade, a prosperidade entra com a dignidade e a felicidade ela entra com a dignidade. Então, entenda que o Sintonia ele busca a dignidade das pessoas. Então, se você... Merchan agora. Nós vamos começar mais uma turma de Sintonia 1. Tá? Então, vai ter o Sintonia 2 para quem já fez. E nós vamos começar mais uma turma de Sintonia 1. Então, se você quer entender melhor a ideia de Sintonia, o pensamento de Sintonia, entre em contato pelo direct que vai ter uma turma legal. Então, são terças e quintas, geralmente. E vai ter o curso online, que eles são aulas gravadas, que a partir do mês de junho nós vamos estar disponibilizando e abrindo abrir as turmas para você conhecer um pouco mais a ideia do Sintonia. Então nós temos que buscar dignidade e o Sintonia traz dignidade. A linha de raciocínio está clara para vocês, pessoal? Aonde está a falta de dignidade de vocês? Me deem aí para a gente conversar um pouco. Adri, seja bem-vinda. Aonde está a falta de dignidade? O dinheiro tira a nossa dignidade. A falta de dinheiro tira a nossa dignidade. Eu conversava um tempo atrás com um cliente meu que tem muito dinheiro. Muito mesmo. E ele não se vê digno. Porque ele vive em função de manter o dinheiro. Ele vive em função de ter mais dinheiro. Ele vive em função de... E ele não consegue relaxar com isso. A Marília, eu não sei se ela está na live aqui, ela tinha um cliente que tem muito dinheiro também e ele vivia muito mais sofrendo, correndo atrás de advogado para manter toda a questão que ele tem do que de usufruir do dinheiro que ele tinha. Então, muitas vezes o problema não é o dinheiro, ou pouco dinheiro, ou muito dinheiro, mas como nós nos relacionamos com o dinheiro. O dinheiro manda mais e aí nós perdemos a nossa dignidade. Tá entendendo? O trabalho, mesma coisa, os relacionamentos, mesma coisa. A partir do momento em que não existe uma conversa, a partir do momento que a sua opinião ela não é tão valorizada, a partir do momento que não existe diálogo entre o casal, precisamos criar diálogo antes de tudo. Camila, quando somos desvalorizados financeiramente na nossa profissão, anos de formação que não estão na mesma proporção dos ganhos. É bem isso aí mesmo. Muitas vezes, a Camila ela é recém-formada, então se alguém estiver precisando de uma assessoria na área do direito, ela é maravilhosa, manja muito, já conversamos e estamos movimentando a questão financeira, né Cami? Para fazer acontecer diferente. E aí nós temos que adequar o sonho pessoal com o sonho profissional. Né? Então fazer as coisas acontecerem, avaliar as coisas. Muitas vezes... Camila, eu posso falar um pouco da sua história sem expor você? Para as pessoas entenderem? Se você permitir, eu falo a questão do sonho, para o caminho que você estava indo e para o caminho que eu te orientei. Me dá um... Senão eu mexo nisso e vou falar de outra coisa. Pode. Obrigado, Camila.
A Camila, gente, é muita semente na melancia. A Camila, ela é recém-formada na área do direito, e ela está se preparando para entrar na área pública, ser promotora, juíza, esse tipo de coisa. Só que a partir da visão do Sintonia, existe um lapso de tempo entre isso acontecer. Entre isso, ela se formar e isso acontecer, existe um lapso de tempo. E quando nós conversamos, eu sugeri para ela pensar na área acadêmica. E quando eu penso na área acadêmica, fazer um mestrado, um doutorado, antes de ir para mim ficou confortável, ela falou assim, eu não tinha pensado nisso. E conforme nós fomos conversando, continuando o teu atendimento, tá, Camila? Conforme nós fomos conversando, ela falou, nossa, mas o meu orientador de graduação, ele já havia aberto portas lá, abrido é ótimo, aberto portas para mim lá na graduação. Ele falou disso ou daquilo. Eu falei, Camila, por que você não junta duas coisas? Por que você não vai fazer um período de melhorar o seu inglês, por exemplo, na Europa e fazer um mestrado lá, com a orientação do teu professor aqui? Você faz uma bolsa sanduíche, por exemplo. Como está tudo muito online, você vai lá, estuda seu inglês, estuda seu espanhol, com a orientação aqui, online. Então ela pode ficar lá, conhecendo, estudando, fazendo um monte de coisa, aperfeiçoando o inglês dela, trabalhando se quiser. Eu acho o máximo trabalhar essas... Tem vários amigos que foram para fora e começaram a trabalhar como babá, lavando louça em pizzaria, tem umas coisas muito legais, assim, o Lalo e está muito bem hoje. Então, a sugestão que eu dei é dela pensar na possibilidade de uma pós-graduação vinculada a conhecer o mundo e vinculada a aperfeiçoar o idioma dela. A mãe dela, Eliane Câmara, deve estar saltando dessa altura, indignada comigo agora com essas orientações que eu dei para Camila. Mas e entender, agora eu vou trabalhar também com as duas partes. Eu não sei como que a Eliane vê essa orientação que eu dei para Camila. As duas estão na live aqui, pode conversar sobre isso. A Eliane viveu a vida dela, está vivendo a vida dela. A Camila está começando a viver. De repente, a Camila tem uma necessidade muito grande de agradar os pais. E a história dela, e a vida dela? Estamos vivendo num momento agora em que as pessoas, os jovens, estão procurando o caminho deles. Qual que é o caminho da Camila em relação a Camila? Não em relação ao pai, não em relação à mãe, não em relação aos avós, não em relação ao irmão, mas qual que é a vontade real da Camila? Bate ou difere da vontade da Eliane? Paulo, dou o maior suporte a ela sempre. Oba, vamos para a Europa. A Mel, precisamos respeitar a nós mesmos acima de qualquer um desses movimentos, financeiro, profissional e pessoal. É bem isso, né, Mel? Quantas vezes fomos, tu sabe do que eu tô falando, julgados, condenados e apontados e diminuídos, sem razão de ser, né? Simplesmente porque é uma opinião. Então, avaliar tudo isso e saber até que ponto aquela opinião é realmente importante, né? Camila. A Camila estudou com o Lorenzo. Estudou, Camila, lá em Luiz Eduardo Magalhães. O Lorenzo, que é filho da Melissa, está fazendo, acho que já terminou, deve estar terminando medicina. E a Camila, de Luiz Eduardo Magalhães, foi fazer direito em Palmas. Gente, muito legal isso aqui hoje, a interação de vocês está legal. Camila, bate com a nossa conversa, tem a ver com o que nós falamos.
já está pensando sobre isso, me convida para ir te visitar na Europa. Bom dia, Kelly. Bom dia, Fátima. É essa linha de pensamento que nós temos que ter. Então, a nossa indignação, ela não deve ser trabalhada como raiva, mas ela deve ser trabalhada como energia para nos impulsionar. Então, a minha indignação, né, no final de semana, ela está me servindo como um impulsionamento para eu falar para vocês aqui. E, coincidentemente, bateu com os pedidos das pessoas em relação a conversar sobre indignação, né? Guilherme, seja bem-vindo. Então, é mais ou menos essa a ideia daquilo que eu pensei em conversar com vocês nessa manhã. Pessoal, o horário, deixa eu tirar algumas dúvidas com vocês. O horário tá bacana. Preferem mais cedo, 7 horas da manhã, preferem mais tarde, 9 horas da manhã. Terças e quintas, tá legal? A divisão que eu fiz, dentro do Sintonia eu trabalho os aspectos separados, então eu vou ver quando vem o cliente com uma queixa, digamos assim, na área profissional, eu vou estudar como diagnóstico, as primeiras posições. Se é financeiro, eu vou ver o profissional e o afetivo junto. Se é familiar ou se é pessoal, eu vou ver o familiar, o pessoal e o social juntos. Então, na terça-feira, eu falo sobre o pessoal, o social e o familiar. Na quinta, eu falo sobre o financeiro, profissional e afetivo. E no sábado, eu trabalho um pouco da espiritualidade. Como que tá para vocês isso? Os horários estão legais? Um abraço, Guilherme. O horário tá legal, o dia tá legal, a divisão tá legal. Gostaria que vocês dessem dicas, a Geisa que entrou, sempre tem muitas dúvidas, assim, ela fala, Paulo, fala sobre tal coisa, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Então, várias falas que eu tive durante o tempo foram falas colocadas, e são falas colocadas por vocês, e a Geisa tem ajudado muito com questionamentos. Legal, então. Que bom, pessoal. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Glaucia, eu vou chamar você para conversar rapidinho, tá bom? Pode ser? Vamos ver se eu consigo. Glaucia, rapidinha. A Glaucia é uma terapeuta. Ela trabalha comigo aqui em Curitiba. Geisa, quais as suas dicas para o final de semana? O que você tem de sugestão para falarmos sobre espiritualidade ou sobre família, social e pessoal na próxima semana? Glaucia, se não tiver preparada, não tem problema. Queria só dar um oi e conversar rapidinho contigo. Pessoal, vejam a indignação de vocês. Se vocês quiserem conversar, colocar alguma situação no privado, pode colocar, eu respondo depois. Fiquem à vontade. A Glaucia está ocupada. Fiquem à vontade e me mandem todas as situações que vocês precisarem. Deixa eu falar com a Mel, então, que a Mel mandou solicitação aqui. A Melissa era do Paraná, foi para Luiz Eduardo e voltou aqui para Curitiba. Estamos combinando um café. Gláucia se preparou? Posso te chamar? Só para dar um oi realmente. Vamos ver. Oi, Vanja. Tudo bem?
Esse horário é complicado, pegar o pessoal para conversar. Pessoal, então, bom dia para vocês. Espero ter ajudado com as indignações. Vamos superar este momento de crise política, crise pessoal, crise afetiva, crise financeira, crise social. Vamos buscar o nosso poder de fala. Se você tem dificuldade de achar o seu poder de fala, entre em contato. Se você quer saber mais e ter argumentações, se inscreva para o curso do Sintonia. Nós vamos começar turmas agora no mês de junho. Nós vamos começar turmas meio que paralelas, fazendo a coisa acontecer. Não está dando certo? Deixa eu tentar de novo, Mel. Nem a Gláucia, nem a Melissa estão conseguindo participar. Me mandem a solicitação, vocês. Para mim, chega aqui quando eu aceito. Tanto da Gláucia como... Dá para conversar nós três, inclusive, né? Quando aparece aqui para mim, eu puxo. Eu vou tentar puxar as duas ao mesmo tempo. Vamos ver se eu consigo. Mandar solicitação para as duas ao mesmo tempo. Para conversar sobre indignação de outras pessoas também. Eu acho muito legal isso. Na terça-feira eu falei com o João, com o Farrapa, sobre tomada de decisão. Foi muito legal. Um monte de gente achou muito legal o posicionamento do João Farrapa. Carla, dá os parabéns para ele, que ele é maravilhoso. Geisa, a respeito da espiritualidade, estamos aqui e em outro lugar ao mesmo tempo. Tem interesse nesse assunto, em desdobramento ou não, Geisa? É desdobramento que você está falando ou sensibilidade para estar sintonizando situações e lugares diferentes? Meu Deus. Muita mesmo. Muita semente. A Glaucia está aparecendo aqui para mim que ela está tentando lá e não consegue entrar. Poxa, que pena. Sensibilidade. Então, vou estar falando sobre isso. Veja se é isso, Geisa. Dentro do Sintonia, nós aguçamos, a partir da técnica, a sensibilidade para entrar no campo da outra pessoa, e mesmo que essa pessoa não esteja presente, então, em outro lugar. Então, eu consigo entrar no campo de energético da Geisa, aonde ela estiver aqui no nosso planeta. É mais ou menos isso, Geisa? Sem perder a consciência de onde nós estamos e o que estamos fazendo? Por mim, já fica definido isso. Pessoal, então, sigam nas redes sociais, por gentileza, compartilhem. Compartilhe essa live aí, tem um aviãozinho do lado. Marca várias pessoas, eu vou esperar aqui dar mais alguns recadinhos. Para dar tempo de vocês compartilharem ainda essa live com outras pessoas. Bota o dedo aí nos coraçõezinhos aí, porque quanto mais coração tem, mais o Instagram avisa outras pessoas que a live está ao vivo ainda. Então, me ajuda aí a divulgar o trabalho. Não seria fractais nosso vivendo em áreas ou vidas paralelas? Eu acho que você está usando a terminologia de outro fractal, eu acho que é mais da linha dos registros akáshicos. Nós somos multidimensionais, isso é uma verdade, nós temos uma multidimensionalidade, mas dentro do Sintonia nós trabalhamos com fragmentos de alma, Kelly, é isso? Fractal e fragmento é a mesma, fragmento de alma é a mesma coisa? Porque você conhece os dois conteúdos. É a mesma coisa? Mais um pedaço de melancia. Isso mesmo. Então tá. Pessoal, então eu vou falar sobre isso
no sábado, tá? Já vou pegar a ideia da Geisa. A Geisa já falou que vai estar sem internet no sábado, mas ela vê depois, tá bom? Pessoal, bom dia para vocês. O final de semana começando. Deixe a indignação de lado, resolvam as situações, avalie, pense e volte a ter poder de fala, volte a ter dignidade, seja na vida financeira, profissional, afetiva, seja na vida pessoal, social ou familiar. Não deixe a sua dignidade de lado. Se imponha ou seja como o sábio, tá? O sábio, ele não discute com o idiota. Aí o idiota fala assim, eu discordo. Ok, basicamente isso, tá bom? Bom final de semana para vocês. Aqueles que estiverem acordados no sábado às 9 horas da manhã, vou estar falando sobre multidimensionalidade e fractais, ou fragmentos de alma, tá bom? Pessoal, muito obrigado por estar comigo tomando esse café da manhã e nos falamos. Mandem notícias aqui pelo direct, compartilhe essa live, por gentileza, divulguem o Sintonia, porque me ajuda muito. Um abraço e tchau, tchau, pessoal.